Paz, irmãos. Eu quero partilhar com vocês uma palavra e o texto que eu quero partilhar com vocês, ele está em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11 e 12. Então o apóstolo Paulo escreve assim a Timóteo: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Irmãos, para nós vivermos eternamente, então é preciso nós fazermos as escolhas certas. E uma dessas maiores escolhas que nós temos que fazer é a morte nesta vida. Então esta morte, ela define-se em nós morrendo para a nossa carne, morrendo para as nossas vontades, morrendo para o mundo. Então só depois dessa morte, irmãos, é que nós poderemos viver realmente uma vida em espírito. Vivendo então em espírito, agindo em espírito e estando ligados então ao espírito. Eu antes não entendia que morte é esta, mas hoje eu consigo, hoje eu entendo. Irmãos, eu quero dizer que essa morte, ela vale a pena. Ao início não é fácil deixar tudo, renunciar tudo, as nossas vontades, os nossos desejos, renunciar ao mundo, deixar o mundo. Mas à medida, irmãos, que nós vamos nos envolvendo, à medida que nós vamos conhecendo Deus, à medida que nós vamos nos envolvendo na obra de Deus, à medida que nós vamos abrindo o nosso coração para Deus entrar, e quando nós somos sinceros, quando o nosso coração é sincero diante de Deus, então, irmãos, nós somos transformados. Tudo isso é transformado. A glória de Deus vai nos envolvendo, a graça de Deus vai nos envolvendo, e então nós somos transformados. E então chega uma hora da nossa vida que nós olhamos-nos ao espelho, que nós nos autoavaliamos, e então nós olhamos e já não nos conhecemos. Já não nos conhecemos mais, porque nós olhamos e pensamos aquilo que nós fomos no passado e aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós aquilo que nós praticamos no passado e aquilo que nós praticamos hoje. Nós vemos a glória de Deus nas nossas vidas. Nós vemos um pouquinho do que é a glória de Deus atuando e nos envolvendo em nossas vidas. Então, nós estamos e nós vemos uma pessoa melhor, uma pessoa completamente transformada pelo Evangelho de Deus, uma pessoa completamente transformada por Deus. Então nós vemos uma pessoa nova, uma vida nova, uma história nova. Então nós conseguimos ver um pouco, nós conseguimos ver a glória de Deus atuando em nossas vidas. É claro que nessa nova vida, se nós vivemos em espírito, se nós estamos ligados em espírito, se nós agimos em espírito, muitos não vão entender. Muitas pessoas não vão entender. Para muitos será loucura. Para muitos essa mudança não faz sentido. Para muitos será loucura. Para muitos é loucura. Muitos vão rejeitar, muitos vão nos condenar, muitos vão nos julgar, muitos vão nos chamar loucos. Mas essa mudança, ela mostra a glória de Deus, ela mostra o milagre de Deus. Ela mostra o milagre de Deus. Aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nós somos o milagre de um Deus que é Deus de milagre. Então nós nos tornamos um milagre. Nós somos. A nossa vida mostra que Deus existe. Porquê? Porque nós somos o milagre de Deus. Deus gerou o milagre em nossas vidas. E isso, irmãos, é tremendo. Isso é tremendo. Então, só poderemos viver para Deus se nós morrermos como Jesus morreu. Se nós perecermos como Jesus pereceu. E se nós ressuscitarmos como Jesus ressuscitou. Irmãos, nós temos que entender, nós precisamos entender que o nosso destino nesta terra é rumar à cruz. O nosso destino nesta terra é a cruz do Calvário. É ser sepultados em Cristo, ser sepultados com Cristo para viver com Cristo
Só assim nós poderemos dar, irmãos, a glória e a excelência que Deus é digno e que Deus merece. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que nós não fomos chamados somente para crer em Cristo, mas para padecer por Cristo. Irmãos, nós temos que entender que a fé, ela não chega. A fé, ela tem que estar ligada com obras, certo? Porquê? Porque a fé, nós aprendemos na palavra de Deus, a palavra dos Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, irmãos, nós entendemos que somente crer não chega. Mas se nossa fé nos capacitar a também padecer por Ele, então nesse caso a nossa fé, ela terá as obras. Porque essa fé, ela vai nos fazer renunciar. Essa fé, ela vai nos fazer negar-nos a nós mesmos para o seguir, para seguir Cristo, para seguir as pisaduras de Cristo, para tomar a nossa cruz e seguir Cristo como Ele nos chamou e como Ele nos disse para fazer. Então, essa fé, ela vai nos fazer seguir Cristo até ao fim. Então, irmãos, essa é a verdadeira fé. Essa é a fé da justificação. Essa fé, ela é justificada, porque essa fé, ela tem obras. Essa, irmãos, é a fé que será justificada e que vai ser justificada por Deus. Mas, se a nossa fé se resumir somente a crer, então não vai servir de nada. Essa fé não vai servir de nada. Se nossa fé se resumir somente a crer nele e não o seguir, então essa fé, ela não vai nos servir para nada. Ela não vai nos servir para nada, porque ela será e ela é uma fé falsa, uma fé que não agrada a Deus, uma fé que não glorifica a Deus. E então essa fé, em vez de nos levar para mais perto de Deus, ela só vai nos afastar de Deus. Essa fé, ela vai nos levar para o abismo, porque ela nos faz cegos. Essa fé nos faz leigos. Essa fé nos faz ser ignorantes. Essa fé nos faz ser cegos. Irmãos, a fé cristã, ela se resume a isto: a crer, a obedecer, a praticar, a vigiar, a orar e a perseverar. Crer em Cristo, obedecer a Cristo, praticar a palavra de Cristo, vigiar para não sair dos caminhos de Cristo, orar para vencer as nossas vontades, para vencer as nossas emoções, para vencer os nossos desejos e para nós estarmos mais perto de Deus em sua santidade e graça. E perseverar. Perseverar significa que não será fácil, que nós iremos ter desafios, que os desafios virão, as lutas virão, os gigantes virão, as barreiras virão, as tribulações virão. Tudo isto vem, irmãos, para nos tirar do foco, da visão, do objetivo, que é o céu, que é o trono, que é o reino, que é a glória de Deus. Deus, irmãos, Ele permite tudo isso em nossa vida, para que a nossa fé, ela possa crescer, para que nós possamos pôr a nossa fé em prática, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ganhar maturidade, experiência. Então, nessas provas, nessas tribulações, é um tempo, irmãos, de nós adquirirmos conhecimento, é um tempo de nós adquirirmos entendimento, é um tempo de nós adquirirmos marcas com o Espírito Santo. Então, é um tempo, irmãos, é um tempo de que Deus crescer em nós. É um tempo de nós adquirirmos Deus. É um tempo de nós querermos e Deus crescer em nós. Ou seja, é preciso que Deus cresça. É preciso que nós diminuamos e o Senhor cresça. É tempo de nós aprendermos. É tempo que Deus crescer em nossa vida. Nós precisamos aprender
a depender somente de Deus e a o amarmos a cada dia mais. Irmãos, é preciso nós sofrermos, sim. É preciso nós sofrermos nesta terra. É preciso nós padecermos, sim. Irmãos, ser cristão é isso mesmo, significa isso mesmo. Sofrer como Ele sofreu. Sofrer como Cristo sofreu. Morrer como Cristo morreu. Viver como Cristo viveu. Irmãos, que nós nunca venhamos a negar Cristo. O apóstolo Paulo nos diz aqui: se o negarmos, também Ele nos negará. Irmãos, que nós nunca venhamos a negar Cristo. Porque um dia, se nós negarmos Cristo, Cristo também nos negará diante de Deus, diante do seu Pai. Então, que nós nunca venhamos a negar Cristo, para que Ele também nunca venha a nos negar. Porque Deus, Ele é justo. E a sua justiça, ela será posta em prática. Então, irmãos, que nós possamos refletir. Se algum dia, irmãos, algum de nós pensar em o negar, que o Espírito Santo ele possa trazer à memória, que ele possa trazer à memória a dor de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo que foi rasgado, que foi moído, que foi traspassado pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Eu creio, irmãos, que isso chegará para nos convencer que esse sacrifício, irmãos, que esse sacrifício naquela cruz, ele possa estar guardado no nosso coração, da nossa mente e nosso espírito. Que nós possamos sempre nos lembrar, que nós possamos sempre nos relembrar daquilo e do preço que foi pago, do enorme preço, do enorme amor de Cristo, do enorme sacrifício que Cristo pagou por nós, que foi a moeda, a troca para o nosso resgate, para o nosso perdão e nossa salvação. Irmãos, que Deus possa falar contigo, que Deus possa nos capacitar e que nós nunca venhamos a negar Cristo. Em nome de Jesus.